Olá, sou a professora Gilvanessa Oliveira da Silva, também estudante do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, e nesta aula nós vamos ver um pouco sobre equações e sistema de equações. Mais especificamente, vamos resolver alguns problemas envolvendo equação e sistema. Então vamos lá a esta resolução. Primeira questão. Colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador que indicava 1/4 do tanque passou a indicar 5/8. Determine a capacidade do tanque de combustível da caminhonete. Bem, se nós não sabemos a capacidade do tanque de combustível dessa caminhonete, nós vamos representá-lo por X, né? E se de início ela marcava 1/4, então 1/4 de X, mais os 24 litros, que totalizou 5/8 de X. Portanto, ficará dessa forma representado o problema. 1/4 de X mais 24 é igual a 5/8 de X. Este problema, podemos ver que é uma equação do primeiro grau. Né? E nesta equação também temos várias frações. E para resolvê-la, nós iremos calcular o MMC dessas frações. Então, MMC de 4 e 8 vai ser 8, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador das frações. Então, ficará da seguinte forma: 8, MMC 8, 8 dividido por 4 igual a 2, vezes 1x igual a 2x, mais 8 dividido por 1, 8, e 8 vezes 24, né? Nós sabemos que do número inteiro, quando não tem nenhum número, representa 1 no denominador. Então, 8 vezes 24 igual a 192. E 8 igual 8 dividido por 8 igual a 1. E 1 vezes 5x, 5x. Agora, nós podemos desconsiderar os denominadores e calcular apenas os numeradores, que ficará 2x mais 192 igual a 5x. Trazendo esse 2x para o outro lado da igualdade, ele vem como negativo. Então, 5x menos 2x igual a 3x. 3x igual a 192. Passando o 3 para o outro lado da igualdade, se ele antes está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 192 dividido por 3. E 192 dividido por 3 igual a 64. Portanto, o problema está pedido em litros, né? Então, a capacidade do tanque de combustível da caminhonete é de 64 litros. Então, problema resolvido. Vamos para o segundo problema. Em um laboratório de matemática, há triângulos e quadrados no total de 30 polígonos e 108 vértices. Assim, temos que o número de triângulos e quadrados é respectivamente. E aí, nós temos as alternativas. Então, a gente primeiro vai pontuar este problema, né? E para depois resolvermos. Bem, o problema está pedindo a quantidade de triângulos e quadrados, né? As informações que ele deu é que o total desses polígonos é de 30 e os seus vértices 108, né? Bem, primeiro nós vamos representar os triângulos por x e os quadrados por y, já que nós não sabemos a quantidade deles. Então, triângulos e quadrados, nós temos 30, ou seja, 30 polígonos. X mais y é igual a 30. E os seus vértices? Nós não sabemos, né, a quantidade nem de um nem de outro, mas temos os vértices, que dá o total de 108.
Se um triângulo tem 3 vértices, eu vou representar os vértices por 3x, que é do triângulo. E o quadrado, se o quadrado tem 4 vértices, então vou representá-lo por 4y, que é y do quadrado. Somando 3x mais 4y, totalizando 108 vértices. Concordam? Então, aí a gente percebe de cara que é um sistema de equação do primeiro grau, né? E com duas incógnitas para a gente resolver. Em um sistema de equação, nós podemos resolver por 3 métodos: o método da adição, o método da substituição ou pelo método da comparação. Nesta aula, nós vamos resolver apenas pelo método da adição. Então, pelo método da adição, a primeira coisa que nós vamos observar é em relação a uma das incógnitas, no caso x. Neste primeiro aqui, primeiro x, na primeira equação, o coeficiente de x é 1. E na segunda equação, o coeficiente de x é 3. Para eu fazer a adição, com o objetivo de eliminar uma dessas incógnitas, nós vamos deixar que elas fiquem com esses coeficientes opostos, com valores opostos. Se um está positivo, tem que deixar o outro com o mesmo coeficiente, só que com o valor negativo. Então, para isso, nós vamos multiplicar toda essa primeira equação por 3 negativo, né? Porque se eu multiplicar x vezes 3 negativo, ele vai ficar com menos 3x. Então, menos 3x na primeira, com 3x na segunda, somando vai ficar 0, eliminando assim o x. Então, a primeira equação vai ficar menos 3x, né? Que x vezes menos 3 vai ficar menos 3x. Menos 3y, porque y vezes 3 negativo vai ficar menos 3y, igual 30 vezes menos 3 é igual a menos 90. Repetindo a segunda equação aqui, só para arrumarmos, vai ficar esse sistema de equação. Bom, agora, fazendo a adição, né, percebemos que vamos eliminar aqui esse x, pois menos 3x mais 3x, isso aqui é igual a 0. E menos 3y mais 4y igual a y. E menos 90 mais 108 é igual a 18. Encontramos o valor de y, né? Que y é igual a 18. Sabendo que y está representando os quadrados, então, nós já temos que são 18 quadrados. Voltando aqui para o sistema, na primeira equação, nós vamos substituir o valor de y, né? Então, x mais y é igual a 30. Substituindo o valor de y, vai ficar x mais 18 é igual a 30. Nós vamos passar o 18 para o outro lado da igualdade. Sabendo disso, acontece que muda o sinal. Então, x é igual a 30 menos 18 e x igual a 12. Encontramos aí a quantidade de triângulos, que são 12 triângulos, e também os quadrados, que são 18. Terceiro problema. Essa questão é do Enem de 2015. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar ao alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Então, nós temos as alternativas aí. Primeiro, no problema diz que foram 80 tiros e ele quer saber qual o número de vezes que ele acertou. Então, vamos lá.
Se entre erros e acertos foram 80 tiros, vamos representar aqui A por acertos e E pelos erros. Então, acertos mais erros, ou seja, ele teve 80 tiros entre acertos e erros. Então, A mais E igual a 80. Bem, em relação ao dinheiro, cada vez que ele acertava, ganhava 20 reais. Cada vez que ele errava, perdia 10 reais. Portanto, vamos representar 20 vezes A, que é 20 de acertos, e 10 vezes E, que é de erros. Então, 20A menos 10E de erros. Isso aí, totalizando que ele ganhou 100 reais. Então, 20A menos 10E igual a 100. Vamos ainda aqui, ó, facilitar essa segunda equação. Olha, já percebemos que são duas equações e que nós formamos aí um sistema de equações, né? Antes de resolver esse sistema, a gente também pode ali simplificar esta segunda equação. Que essa segunda equação, se eu dividir por 10, ela ficará assim. 20 dividido por 10 igual a 2. Então, 2A menos 10 dividido por 10 igual a 1. Então, 20A menos 1. E 100 dividido por 10 igual a 10. Então, 20A menos E igual a 10. Reescrevendo esse sistema, bem arrumadinho aqui do outro lado, vai ficar assim. Então, A mais E igual a 80 e 2A menos E igual a 10. Vamos resolver aí pelo método da adição. Então, de cara a gente percebe que o E ali já dá para eliminar. Então, não precisa nem fazer mais nada com ele, né? Então, E já vai ser eliminado, pois E mais menos E vai ficar zero. Então, somando A mais 2A igual a 3A. E 80 mais 10 igual a 90. Então, 3A igual a 90. Passando o 3 que está multiplicando A, ele vai para o outro lado, dividindo o 90. Então, A é igual a 30. Então, se A é a quantidade de acertos, já matamos o problema, já resolvemos. Então, a opção correta é a letra A, 30. Então, ele acertou o alvo 30 vezes. Quarto problema. Numa carpintaria, empilham-se 50 tábuas, umas com 2 centímetros e outras de 5 centímetros de espessura. A altura da pilha é 154 centímetros. Qual é a diferença entre o número de tábuas de cada espessura? Então, se nós não sabemos aí a quantidade de tábuas de 2 centímetros e de 5 centímetros, nós vamos representá-las por x e por y, né? Então, as tábuas de 2 centímetros, nós vamos representá-las por x. E as tábuas de 5 centímetros, nós vamos representá-las por y. O total dessas tábuas empilhadas uma sobre a outra, 50. Portanto, x mais y é igual a 50. Bem, e no problema diz também que a altura da pilha é 154 centímetros. Então, nós vamos multiplicar os centímetros de cada uma, ou seja, 2 centímetros vezes x, mais 5 centímetros vezes y, totalizando 154 centímetros. Então, 2x mais 5y é igual a 154 centímetros. Percebemos aí que é um sistema de equações, né? E o problema quer saber qual a diferença entre o número de tábuas de cada espessura. Então, a gente tem que saber a quantidade de uma e a quantidade de outra e depois fazer a diferença entre elas. Então,
vamos lá, né? Para eu resolver este problema, a gente percebe aí que eu tenho que eliminar uma das variáveis. Então, se aqui eu tenho 2x e lá na segunda equação eu tenho 2x e na primeira eu tenho x, vou multiplicar por que número que vai ficar com os valores opostos, assim vou conseguir eliminar. Então, eu vou multiplicar por 2 negativo. Já sabemos que multiplicaremos toda a equação e não só o x, né? Então, ela vai ficar da seguinte forma: x vezes menos 2 igual a menos 2x. Y vezes menos 2 é igual a menos 2y. E 50 vezes menos 2 vai ficar menos 100. Então, menos 2x menos 2y é igual a menos 100. Reescrevendo a segunda equação para organizar aqui esse sistema, ficou desta forma. Já percebemos que, ao fazermos a adição dessas duas equações, nós vamos já eliminar o x, pois menos 2x mais 2x é igual a 0. Menos 2y mais 5y, isso aqui vai dar 3y, né? E menos 100 menos 154 mais 154 vai ficar com 54. Bem, passando o 3 para o outro lado da igualdade, passando o 3 para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo o 54. Portanto, y é igual a 18. Então, eu já sei que y, ou seja, o número de tábuas de 5 centímetros é 18. Venho para a primeira equação do sistema, né? X mais y igual a 50, substituindo o valor de y, que vai ficar x mais 18 igual a 50. Passando 18 para o outro lado da igualdade, x é igual a 50 menos 18. Portanto, x é igual a 32. O problema está pedindo a diferença entre o número de tábuas de cada espessura. Então, 32 menos 18 igual a 14. Então, essa diferença é de 14 tábuas. Quinto e último problema. A soma das idades de Pedro e de Maria é hoje 62 anos. Há 10 anos, a idade de Pedro era igual ao triplo da idade de Maria, subtraído de 6 anos. Calcule suas idades. Então, se eu devo calcular as idades de Pedro e Maria, vou representar a idade de Pedro por x e a idade de Maria por y. E se há 10 anos, né, atrás, então, Pedro tinha x menos 10 anos atrás, e Maria, y menos 10, ou seja, 10 anos atrás. Se a idade de Pedro e Maria é hoje 62 anos, então x mais y é igual a 62. Bem, há 10 anos a idade de Pedro, ou seja, a idade de Pedro, x menos 10, é igual a o triplo da idade de Maria, ou seja, 3 vezes y menos 10, né? E ainda subtraído de 6, né? Então, aí nós temos um sistema de equação. Nessa segunda equação, a gente pode perceber aqui que há uma distributiva. Então, vamos reorganizando essa segunda equação, né? Então, x menos 10 é igual, nós vamos multiplicar esse 3 por quem está dentro do parêntese, vai ficar da seguinte forma. X menos 10 é igual a 3y, 3 vezes y é igual a 3y, e 3 vezes menos 10 é igual a menos 30, né? Menos 6. Ainda reorganizando, 3 menos 3y, pois passamos o 3y para o outro lado da igualdade, é igual a 26 negativo. Reescrevendo
Reescrevendo este sistema, ele ficará organizado dessa seguinte forma, né? Então, x mais y é igual a 62 e x menos 3y é igual a menos 26. Bom, nós iremos eliminar uma dessas incógnitas. Desta vez, nós vamos eliminar o y. Vamos multiplicar essa primeira equação por 3, né? Positivo. Aí, ela vai ficar x vezes 3 é igual a 3x, mais y vezes 3, 3y, igual a 62 vezes 3, 186. Reescrevendo a segunda equação, nós vamos eliminar o y, né? Porque 3y mais menos 3y é igual a zero, né? Então, já eliminou aí de cara o y. Portanto, vai ficar 3x mais x igual a 4x. E 186 mais 26 negativo é igual a 160. 4x é igual a 160. Vamos passar o 4 dividindo 160. Então, x é igual a 160 dividido por 4. X é igual a 40. Voltando para a primeira equação do sistema, né? X mais y igual a 62. Nós vamos substituir o valor de x que encontramos na primeira equação. Então, o valor de x é 40. 40 mais y é igual a 62. Passando 40 para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Então, y é igual a 62 menos 40. Portanto, y é igual a 22. Então, Pedro tem 40 anos e Maria tem 22 anos.